A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito um pouquinho de a triunidade do homem, ou as três dimensões do homem. Você sabia que você é feito de corpo, alma e espírito e que você não pode viver só no corpo, ou só na alma, ou só no espírito? Porque a Bíblia vai dizer que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas para continuar com esse vídeo, antes eu gostaria de te fazer um pedido, que você curtisse esse vídeo, compartilhasse com seus amigos e se inscrevesse no canal, porque isso é muito importante para nós. Continuando, se você sabe que o homem é trino, se você sabe que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, porque isso está escrito lá em Gênesis, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o que isso quer dizer? Assim como nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a palavra do Senhor também vai nos dizer e vai nos afirmar que o homem é tridimensional. O homem é feito, primeiramente, espírito, alma e corpo. Vamos de novo lá para o texto bíblico de Gênesis, ao qual Deus diz: da terra, Deus faz um formato humano na terra. Isso significa o físico do homem. E a palavra do Senhor vai dizer também que Deus sopra sobre as narinas de Adão, o sopro de vida. No original hebraico se chama ruach, que é o sopro divino, né? O alento divino. Ali Deus colocou dentro do homem a alma e o espírito, porque a alma e o espírito eles não podem ser desligados um do outro, porque senão o homem morre. Assim como uma pessoa fica doente no hospital, quando fica doente em coma, só está ali o corpo, ela está viva, mas é como se ela estivesse morta porque não tem movimentos. Assim é o homem quando sai o seu espírito, né? A Bíblia vai dizer que existiram homens que são arrebatados em espírito. Se você já teve essa experiência espiritual de sair fora do teu corpo, de Deus te arrebatar em espírito, comenta aqui embaixo do vídeo. Agora, isso é uma experiência sobrenatural ao qual Deus, ou tridimensional, ao qual Deus pode fazer com que você tenha essa experiência. Tá, agora eu sei que o homem é tridimensional, corpo, alma e espírito. Vamos falar um pouco da importância dessas três dimensões. Qual a importância do corpo, qual a importância da alma e qual a importância do espírito? O que eu preciso saber para que eu tenha um espírito vivificado, uma alma salva e um corpo saudável? Vamos lá? Um espírito vivificado, uma alma salva e um corpo sadio. Para você ter um corpo sadio, você tem que primeiro se alimentar corretamente, não fazer exercícios em excesso, né? Cuidar bem do seu corpo. É o que a maioria das pessoas ou deveria fazer, é cuidar bem do seu corpo. Existe um filósofo que ele disse que você é o que você come. Então a alimentação ela é uma parte muito importante do nosso corpo, ao qual nós temos que tratar o nosso corpo com respeito, porque a própria palavra de Deus vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que cuidar e zelar do templo de Deus. E que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus e é onde reside o espírito humano. Para que eu tenha uma saúde, eu preciso primeiro ter uma atividade física, ter um trabalho que não vá me desgastar muito e procurar se manter íntegro, né? Sem se machucar, sem fazer muita atividade que possa acontecer um acidente, para que eu não possa, né, ser deficiente no corpo. Agora a questão da alma. A alma ela é muito subjetiva, porque é muito difícil, na verdade, de entender aonde que a alma começa e aonde que ela termina.
Aonde se divide essa dimensão? A palavra do Senhor vai dizer lá na carta de Hebreus que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Faz divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Quando fala juntas e medulas, está falando do corpo. Então ela é apta para discernir todos os pensamentos do homem. Na alma se reside os sentimentos e as emoções. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa, quando está sofrendo por amor, aonde reside o amor? Muitas vezes a gente fala que reside no coração, né? Que essa parte aqui dói, porque ela está ligada na alma. A nossa alma está ligada ao coração humano, porque é um órgão espiritual. Então aquilo ali, ele vai começar a doer. A pessoa começa a ter dor no peito, né? Porque é aqui que reside a nossa alma. A nossa alma está dentro de nós. Então, automaticamente, se você sofre na alma, você vai ter esse sentimento latente aqui, ó, nessa região. Mas vamos supor que você está com medo. Aonde reside o medo? Alguns psicanalistas vão dizer que o medo reside na mente. Sim, o sintoma é mental, mas o medo, ele reside dentro da alma do ser humano. Então, é ali que se governa os sentimentos. Por isso que a Bíblia vai dizer que o homem não deve ser guiado pelos seus sentimentos, ou seja, pelo seu coração, mas ele tem que ser guiado pelo Espírito. Como ter uma alma salva? A Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo. Então, o Evangelho ele serve para salvar a alma do ser humano. Jesus ele veio para salvar a alma do ser humano. A alma é onde reside os sentimentos, é onde vai governar o corpo, né? Quando uma pessoa está no mundo, ela é governada pela alma, pelos desejos dela, pelos sentimentos. Então tem que haver uma separação, porque a alma não sabe governar. A alma ela tem que ser governada pelo Espírito. Amém? Por isso que Paulo vai dizer lá na carta de Romanos 8 que nós não vivemos mais pela carne, mas pelo Espírito. A palavra de Deus vai dizer que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E é no Espírito que Deus quer habitar no homem. É numa região espiritual ao qual Deus faz habitação. Porque Espírito comunica com Espírito. Corpo comunica com corpo. Alma comunica com alma. Então, é ali que o Espírito Santo mora, no espírito humano. É ali que ele vivifica o espírito. O que é vivificar no espírito? É você conhecer a realidade espiritual ao qual você vive. Quando você revive para Deus, você se torna um espírito vivificado. Vou dar um exemplo. Adão, ele era um espírito vivificante. Ele conhecia Deus e ele estava face a face com Deus. Ele se comunicava com Deus. A partir do momento que Adão ele desobedeceu a Deus e pecou, ele foi destituído. Então ele já não podia mais comunicar com Deus, porque ele estava numa dimensão inferior. Está entendendo? Por isso que Deus diz, Adão, aonde tu estás? Não é porque Deus não sabia onde é que ele estava, mas é porque Deus queria saber, Adão, o que você fez com a minha glória? Porque Adão, ele se apagou. Do mesmo jeito que ele refletia a glória de Deus no Éden, ele se apagou por causa do pecado. É assim que acontece, por isso que Jesus diz que nós devemos ser luz no mundo. Isso é uma luz espiritual que emana de todo espírito vivificado, de todo espírito vivificado. O diabo, como ele é um ser espiritual, ele habita nas trevas, quando aparece uma luz, ele sabe que ou é um anjo, né, um mensageiro de Deus, ou é uma pessoa vivificada, com um espírito vivificante. E entre luz e trevas ele não consegue combater. Então, se nós não nos achegarmos a Deus, a tendência das nossas vidas é dar lugar para o diabo. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós damos lugar para o diabo, né?
influenciar a nossa vida, mais nós damos legalidade para os demônios influenciarem a nossa vida. Mas quando você está conectado com Deus, quando você é a habitação do Espírito Santo, nada nesse mundo pode abalar a tua estrutura espiritual, porque você está conectado com Deus. Você é um com Deus. Então é Deus que vai te guiar na luz, né? Porque Ele é a luz do mundo. E o homem que anda na luz, ele não anda nas trevas. Então, o que vai repelir o mal da sua vida, da nossa vida, é quanto mais a gente se aproximar de Deus, nessa ligação espiritual de espírito humano com o Espírito Santo, mais o nosso corpo vai ser vivificado e glorificado. Você não enxerga, mas existe uma luz dentro de você. Se você crê em Deus, se você aceitou Jesus como Salvador, existe uma luz dentro de você. E o diabo, ele sabe identificar isso. Ele sabe quem é de Deus e quem não é. Porque quando a pessoa não é de Deus, ou se parece com Deus, aquela pessoa brilha no mundo espiritual, né? É como a face de Moisés. Quando Moisés saiu da presença de Deus, a Bíblia diz que ele veio com o rosto resplandecente. É isso que acontece quando a gente tem um encontro com Deus. A nossa face, ela começa a resplandecer no mundo espiritual. E o diabo tem que fugir, porque o diabo não suporta a luz divina. Como ele é um ser decaído, lembra do que aconteceu com Adão? Aconteceu a mesma coisa com o diabo. Ele decaiu, ele está em densas trevas. Então, mas ele sabe reconhecer o que é luz e o que é trevas. Quem está do lado dele e quem não está. Essa é a importância, meus irmãos, de nós compreendermos por que o homem é corpo, alma e espírito. Amém? Fiquem na paz. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o teu joinha e se inscreva no nosso canal, que breve terá mais vídeos por aí. Deus abençoe.